Obrigado pelo aceite de estar aqui no nosso painel. São grandes referências de mercado. E vamos falar de um assunto que a gente gosta bastante, que é a parte de avaliação de riscos, que é o core e o DNA da parte do Risk Assessment, quando a gente fala de Risk Assessment automatizado. E aí, Dani, né? Queria um pouquinho da tua visão de como as grandes empresas estão avaliando e quantificando seus riscos cibernéticos atualmente. Muito obrigada, Rô. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, permaneceram aqui firmes até o final do evento. Então, muito obrigada, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso. Então, muito obrigada por nos honrar aqui com a presença de vocês. Quando a gente fala desses processos, eu estava ouvindo os painéis anteriores e algumas coisas chamaram muito a minha atenção. Falta de recursos humanos para conduzir processos, ainda a falta de automatização dentro de processos de assessment. E eu costumo falar de algumas dores universais. Independente do tamanho da organização, independente da vertical a qual ela pertença, existem algumas dores que são comuns a todos nós. Falando um pouquinho da falta de recursos humanos, hoje o Brasil tem uma deficiência gigantesca em termos de profissionais de tecnologia, que vai chegar até 2025 em mais de 500 mil. Isso quer dizer que eu tenho um mundo, como nós vimos os colegas apresentando anteriormente, cada vez mais dinâmico. Eu brinco que a gente tem o fast food dos ataques cibernéticos, que é o Ransomware as a Service, aquele bandejão que você pode escolher qual é o tipo de ataque que você quer perpetrar a uma organização. Mas eu não tenho as capacidades e que são limitadas de pessoal, de tempo e de recursos financeiros. Então, essa é uma das primeiras dores universais. A segunda dor universal, e que nós também ouvimos nos painéis anteriores, é como é que eu consigo tangibilizar para o público board algo que não faz parte do dia a dia dele. Porque o board fala dois tipos de idioma, business e idioma financeiro. A gente já sabe, pelas estatísticas, que organizações mais saudáveis do ponto de vista cibernético são organizações mais interessantes do ponto de vista de negócios. No mundo do seguro cibernético, a gente tem muita agilidade. Então, hoje, por exemplo, eu estou representando aqui a minha empresa, que é a Security Scorecard. Nós somos aí um gold standard para as seguradoras. Para quê? Para ter esta agilidade frente à falta desses recursos que nós temos, de tempo, financeiros e de pessoas. Também lembrando, e você colocou muito bem, Rô, a questão de que uma foto só não revela a realidade de uma organização. Porque o mundo que a gente vive é um mundo dinâmico. Atacantes mais sofisticados, ataques mais frequentes. Inclusive, eu voltei de um congresso recentemente, onde eu tive a chance de interagir com um ex-Black Hat. Ele hoje trabalha para o FBI. E foi algo muito interessante que ele falou, sabe aquele perfil romântico do atacante malicioso que, eu vou invadir determinada organização para mostrar a ela que eu consigo? Muitas empresas de cibersegurança, elas nasceram assim, né? Da exploração de alguns dos sócios, dessas fragilidades e que viram esse potencial de negócio. Isso não existe mais. Agora, os ataques cibernéticos têm, em sua quase totalidade, a questão financeira. E nós vimos os colegas também falando no primeiro painel de algo bastante interessante, que ao sofrer um data breach, né, ou eu sofrer um ataque, um sequestro de dados, e eu, de repente, decidir pagar por aquele sequestro de dados, isso não quer dizer que está tudo bem. Os dados foram vazados. Então, eu tenho que trabalhar com prevenção. Então, frente a esse cenário de recursos escassos, ataques frequentes, eu tenho que envolver tecnologia. Nós também vimos a questão da inteligência artificial. Então, nós temos que ter ferramentas que também se adaptem a essa realidade. Não existe um padrão fixo. Eu tenho que me adaptar à medida que esses ataques vão se tornando mais frequentes. Então, eu tenho que ter esse tipo de automatização e trabalhar, isso é super importante, Rô, de maneira colaborativa com as empresas que eu avalio. Porque talvez uma empresa hoje não seja interessante do ponto de vista de business,
Mas se eu der a ela a oportunidade, ou seja, a visibilidade dos seus riscos, para que ela possa melhorar essa postura cibernética, eu apoiá-la nesse desafio, ela pode tomar um patamar saudável e, do ponto de vista de seguro cibernético, ser extremamente interessante. Então, o que eu vejo hoje, esses grandes desafios, eles são cobertos por inteligência no processo. Então, partindo do momento em que eu tenho esta visibilidade de uma organização, usando alguma plataforma que me dê escalabilidade, porque eu preciso ser ágil, que permita que eu interaja com estas organizações do ponto de vista colaborativo, que eu emita, envie esses questionários de assessment para aqueles que tiverem, de repente, um perfil até muito mais crítico. Talvez eu encurte o meu tempo de avaliação para essas organizações críticas e não faça esse assessment somente uma vez ao ano. Talvez eu tenha que fazê-lo a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, com esta tecnologia, eu consigo, com esse apoio da tecnologia, com a expertise dos profissionais, eu consigo fazer mais com menos e melhor. Então, o que eu vejo as organizações fazendo é atuando agora dessa maneira mais automatizada, tendo acessos a integrações a outras tecnologias. Quando eu faço apresentações, o que eu ouço muito eu tenho um monte de ferramentas aqui que eu não utilizo. Se eu não utilizo, eu não tenho percepção de valor. Só que houve um esforço gigantesco da parte de quem comprou e da parte de quem vendeu. Por que você não está vendo esse valor? Você está usando da maneira adequada? E nós vimos isso aqui também numa das apresentações. Né? Eu não uso nada, acho que foi no segundo painel, se não me engano, foi o Igor da OEC que comentou. Eu não estou usando nada. Então, também ter esse apoio, né? Olha, estas são as tuas vulnerabilidades. E você consegue fazer isso da perspectiva de um atacante malicioso. Então, eu não preciso ter nenhum tipo de metodologia intrusiva para ter esse primeiro raio-x dessa organização. E para eu me aprofundar em termos internos, em questões internas, em normativas, até da própria LGPD, eu posso usar essa automatização desses assessments. Então, basicamente é isso. Você falou que nós somos apaixonados pelo tema. Acho que você já vem pela minha carinha aqui que eu sou uma entusiasta. Então, muito obrigada. Obrigado, Dani. Renatão, agora para ti. Em que medida o uso de score cibernético tem se mostrado eficaz na gestão proativa de riscos para grandes corporações? Acho que vale até trazer o teu case aí, né, da OEC. Um pouquinho do que o Igor falou anteriormente, né? A gente usa para os dois lados, né, o Security Scorecard. Então, a gente usa para o lado de fazer a avaliação dos nossos fornecedores, né, de tecnologia, e a gente usa isso internamente também para avaliar as nossas vulnerabilidades. É o que a Dani falou, né? Isso hoje é muito claro. Não existe mais aquele hacker que fica ali, aquele de bonezinho ali, procurando qual a empresa que ele vai burlar firewall. O hacker ele não invade mais, ele faz login na rede. E como que ele invade uma rede? Explorando uma vulnerabilidade. Tudo hoje está em cima de vulnerabilidade. Só vai ser atacado, quem vai ser invadido, quem tem a vulnerabilidade e não tratou de maneira adequada, não priorizou a correção das vulnerabilidades de acordo com o risco. Então, é muito importante, a gente tem usado para os dois lados essa avaliação de risco cibernético usando o Security Scorecard, tanto para o lado do fornecedor quanto para o lado interno, na medida em que, quando você tem uma superfície de ataque exposta para um mundo com muitas vulnerabilidades, é claro que você está mais suscetível, né, a ter um risco desse ativado. Então, a gente busca, juntando um pouco o que a Dani falou de automação, no nosso contexto de empresa, que tem uma dispersão geográfica muito grande, tem uma descentralização grande também na gestão dos ativos de TI, a gente não consegue, é humanamente impossível a gente ficar olhando tudo em todo canto que possa ter uma vulnerabilidade, um navegador desatualizado, houve uma falha de atualização no navegador, aplicação lá automática, e pode passar. O Security Scorecard não dá essa visão. É quem de fora está vendo as nossas vulnerabilidades. Então, é uma maneira da gente utilizar a ferramenta para priorizar a correção
de vulnerabilidades e aplicando essas automações que a Dani falou, de certa forma, a gente conseguir disponibilizar para esses gestores dos ativos de TI essa mesma visão que a gente tem centralizado aqui na área de segurança. Então, a gente consegue dar visibilidade para os nossos responsáveis por TI, dos países, das obras, nas vulnerabilidades que apareceram nas suas localidades para que eles consigam corrigir isso de uma maneira mais adequada. Então, é muito importante. Quer complementar? Muito bacana essa troca de experiências que a gente tem aqui no painel. Você comentou algo extremamente relevante que você usa para olhar os seus terceiros também. Nenhuma organização está sozinha no universo. As organizações, elas trocam informações, elas compartilham estruturas. E a gente viu também num dos painéis anteriores, eu presto muita atenção, viu, pessoal? A gente viu nos painéis anteriores também uma questão que foi o aumento da superfície de ataque, principalmente desde a pandemia para cá. Isso permanece. Hoje eu tenho o Shadow IT, a minha superfície de ataque, ela já não tem, como comentou o Igor, uma barreira. Eu também tenho que olhar os meus terceiros. Porque, às vezes, eu estou fazendo um belíssimo trabalho dentro da minha organização, as minhas vulnerabilidades também, e é isso que vocês estão fazendo muito bem, as minhas vulnerabilidades estão sob controle, mas eu tenho um ecossistema de organizações que podem se tornar uma porta para um ransomware, por exemplo. Né? Então, isso é um ponto bastante interessante. E, efetivamente, as empresas, desde a pandemia, passaram a usar 3 vezes mais terceiros do que antes da pandemia. Então, hoje a gente tem uma visão muito diferente de há 3 anos atrás. Maravilha. Acho que vale um ponto importante. Quando a gente usa a avaliação de score cibernético interno e externo, a gente faz isso com uma cadeira de quem já teve do lado de ser aferido por essas ferramentas, pelo aumento de score. A Orens ela é uma empresa que ela conseguiu galgar um score cibernético muito bom em relação a 2, 3 anos atrás. Ela veio fazendo todas essas adequações e a gente conseguiu, de uma forma muito, acho que rápida, né, entender todo esse footprint da parte de assessment para levar isso para o mercado. Então, quando a Orens ela faz um assessment dentro de uma companhia, a gente está falando de tudo que nós já passamos aqui também. Então, skin in the game. A gente vai com conhecimento de causa. E um outro ponto bem legal de ressaltar na fala do Renato e da Dani é que a OEC ela foi um grande celeiro para a gente também. Porque uma coisa é você fazer um risk assessment numa empresa que tem os seus 100 ativos. Outra coisa é você fazer num data center que beira aí, sei lá, quase 100 mil VMs com endpoints, com um ecossistema gigantesco, e você pegando vulnerabilidades de tudo isso e você sair corrigindo. Hoje, o Security Scorecard, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer o nosso Risk Assessment, é uma ferramenta corporativa que vai desde a estação de trabalho até o conselho, né, com seus relatórios. Então, ela permeia desde a estação até o board inteiro. O que, para a gente, é assim um alento, porque você consegue ter um raio-x muito fidedigno e muito automatizado e rápido para que você não tenha uma exfiltração de dados ou um ataque. Concluindo, nós já conseguimos deter ataques de forma automática por correção de código de vulnerabilidade conhecido, CVE, porque nós atuamos preditivamente. Então, para a empresa ela chegar no nível de maturidade de ter essa atuação preditiva, claro que tem sangue, suor e lágrimas, né? Não é uma receita de bolinho de chuva, mas funciona super bem. A terceira pergunta é para o André. André, quais são os critérios-chave considerados ao desenvolver e aplicar score cibernético para avaliar riscos empresariais? Não só no âmbito que nós estamos falando do score, que tudo que está da 80 para fora, tudo que está publicado na internet, mas também de tudo que a avaliação de score cibernético pode antever dentro do Risk Assessment.
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ronaldo, Orens, obrigado por estar aqui. Nós, no nosso dia a dia, né, durante todo o dia, a gente trata de diversos tipos de situações de segurança da informação, segurança cibernética, desde proteções até controle de fraude. Então, é um aspecto bem amplo de trabalho e a gente convive, a gente vê isso aí no dia a dia, né? Então, é um prazer estar aqui também compartilhando com vocês algumas das nossas experiências. O score, né? Vamos pensar numa... Vou dar um exemplo hipotético aqui, um exemplo hipotético mais ou menos. Imaginem o board da empresa que hoje está sabendo, está conhecendo segurança da informação, já está sabendo mais do que acontece. Chama você como um CISO e a primeira pergunta que o board faz é: nós estamos seguros ou não? Então, o que a gente vai falar? Sim, não, talvez, mais ou menos. Então, é uma resposta difícil. Por quê? Porque a gente precisa ter dados, precisa ter informações, precisa ter controle, precisa ter KPIs, né? Então, se nós não soubermos o que a gente tem, o que a gente controla, como controla e o que está coberto ou não está coberto, a gente não tem essa informação. Então, o primeiro ponto, né, para controlar esses scores é conhecer o ambiente, conhecer o que nós temos e conhecer se aquelas proteções estão aplicadas. Hoje, uma empresa média para grande, ela usa de 50 a 70 ferramentas entre infraestrutura e segurança da informação. Então, é muita coisa. Imagina 70 ferramentas, 70 diferentes tipos de produtos para milhares de pessoas na empresa, gerando milhares de alertas, né, por segundo. Então, é muita coisa. Então, é humanamente impossível gerar informação, compilar informação, né, se não for com apoio de algum produto ou alguma ferramenta que compile essas informações, consolide e nos mostre. Então, se a gente não tiver esse controle do que nós temos instalado, onde está o risco, onde estão as principais informações sensíveis, né, onde a gente precisa proteger, como as nossas redes estão segmentadas, como é que a gente consegue ter essa visibilidade do que nós temos, a gente não tem essa informação. Então, a gente não sabe se está seguro, se não está seguro, e não sabe, e tem dificuldade até mesmo para responder os questionários, né, para responder essas informações, né? Então, eu diria que um passo super importante para a gente dar essas respostas para a empresa e a gente também conseguir ter o controle, ter essa visibilidade, ter um acompanhamento do nosso maturidade de segurança da informação é ter os controles, né? Então, a gente precisa saber o que nós temos, a gente precisa saber onde está instalado, como está instalado. E o mais difícil disso é que a TI é um ambiente dinâmico. Então, o que nós temos hoje, o número que nós temos hoje de computador, certamente vai ser diferente do que vai ser amanhã. Então, o ambiente muda, as pessoas que estão trabalhando mudam, entram pessoas novas, entram pessoas com computadores diferentes, entram terceiros na empresa. Então, é muito dinâmico. E esse ambiente dinâmico nos traz essa dificuldade de responder. Quantos computadores a gente tem hoje que estão sob controle, têm as ferramentas de proteção e quantos não têm, né? Então, essa dificuldade aí da gente controlar, da gente ter esse número, também impacta muito nesses KPIs, nesse score, né, que a gente tem dificuldade de gerar esses scores, tanto internos quanto externos, né? Se a gente olhar para o mundo externo, como vocês estavam falando, o mundo hoje está conectado, né, está todo digital. Então, toda a cadeia de valor de troca de informações das empresas é digital, né? A gente está falando aqui de DREX, né, PIX. Então, hoje, as transações financeiras são 100% digitais, né? Então, hoje está tudo se tornando digital. As empresas têm áreas de implementação de programas digitais que, às vezes, a TI não tem essa visibilidade. E não sabe o que aquela outra área da empresa está desenvolvendo em cloud, porque comprou um workload em cloud com cartão de crédito e está desenvolvendo uma aplicação nova que vai integrar com as nossas aplicações principais da empresa. Então, essa visibilidade é fundamental, tanto interna quanto externa. Externa, quando a gente está falando, com quem a gente está trocando essas informações, né? E aí entra o ponto que vocês estavam falando do scorecard externo, né? Para saber, poxa, eu vou fazer uma transação financeira com uma empresa que está vulnerável, tem score baixo, né? Então, o Igor falou muito bem que hoje, nos processos de compras, né, é feita uma due diligence dos fornecedores e um dos passos da due diligence é saber o score de segurança, né? Então, eu sou
um grande defensor aí dos KPIs, dos controles, e eu acho que a gente tendo o controle, tendo a visibilidade, a gente consegue saber esses números e consegue saber onde precisa melhorar. Maravilha, André. Um ponto bacana também é que, quando a gente fala de Risk Assessment para a área de seguros, a gente inicia no quadro estatutário da companhia, fazendo as diligências de Deep Dark Web, ou manualmente ou de forma automatizada. Depois a gente parte para a parte interna, com pentest, com parceiros, com engenharia social, com toda a parte de varredura de vulnerabilidades, aí Security Scorecard, toda a parte de avaliação desse score cibernético, de tudo que está publicado. Aí você fecha esse pacotinho e mostra para a companhia. 100% de surpresa sempre, porque com esta metodologia nós conseguimos levantar, às vezes, vulnerabilidades que são desconhecidas pelas próprias companhias. Mas tu colocou uma vulnerabilidade aqui no teu relatório que amanhã ela pode ser igual um gremlin, ela pode piorar ainda teu parque. Então, mas rodou meu Security Scorecard, eu estava ali 80% e hoje eu estou 65%. Aí vai ver, a Microsoft descontinuou um sistema operacional. Sua vulnerabilidade aparece, o Security Scorecard como ferramenta que tem aí mais de 40 pontos de coleta pelo mundo, consegue pegar esses ICs e te dá ali na cara, né, dentro do relatório, essa vulnerabilidade. O que a Oris tem feito, isso é um plano nosso, além de todo esse processo que a gente faz, e que a gente faz com super afinco. Assim, se o score está ruim, a gente tem que falar que está ruim, porque não adianta tu levar um risco ruim para a seguradora, que a seguradora ela nunca vai ter aderência ou apetite de risco para um score ruim. A Warins ela vem, além de apoiando essa adequação, mas ela vem monitorando também. E aí a gente parte para um outro ponto que é bem interessante, que está adequado? Tá, agora vamos olhar a tua cadeia de fornecimento. Mas qual que é o problema da cadeia de fornecimento? Só quase a metade dos ataques de escalada lateral vem por fornecedores. Né? Aí tu pega todo aquele ecossistema e é complexo demais. Né? Então, o desdobramento de um risk assessment vai desde arrumar aquele código de verificação de vulnerabilidade ao trocar parceiro. Isso é um problema financeiro, cultural, complicadíssimo. Então, nós conseguimos fazer de uma forma adequada para que esse risco seja levado às seguradoras de uma forma muito mais redonda. Quanto tempo demora isso? Tudo depende do apetite da companhia que está sendo ferida. Vulnerabilidade a gente nunca vai tampar 100%, né? Mas o nosso trabalho é apresentar o melhor cenário possível e continuar monitorando esse cenário e levantar a mão quando isso não estiver legal. Eu gostaria de complementar também, Ronaldo, falando de vulnerabilidade. Se nós olharmos a base de dados de vulnerabilidade, né, cada mês aparecem novas. Né? Então, o que a gente tinha no mês passado, o próximo mês vai ter mais. Então, quer dizer, às vezes, para a equipe, se não tiver um foco, como você estava falando, é enxugar gelo. Né? Porque vai resolver aquelas vulnerabilidades e vão aparecer mais. Então, e muitas delas, elas não têm uma solução simples. Pode ter uma solução, um investimento significativo para a empresa. Então, existem mitigações. Então, como é que a gente vai trabalhar também, voltando aos controles, né? Como é que a gente vai mostrar nos controles que aqueles ambientes estão mitigados? Então, é difícil, né? Vamos lá. Dr. Paulo, pergunta 4 para ti. Como as organizações estão integrando o score cibernético na estratégia ali? No teu dia a dia, quando tu fala de gerenciamento de risco, você que é responsável por privacy, por security, pela parte de fraudes de um banco, onde tem uma movimentação muito importante no nosso mercado nacional, um gateway de pagamento, investido internacionalmente, uma grande empresa. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu estou na Stark Bank, é um banco 100% digital, tem 4 anos de vida. E em 2023, a gente movimentou 155 bilhões de reais no mercado brasileiro. Dentro desse mecanismo, nós temos clientes que atuam somos o mercado P2B, né? Atendemos o mercado P2B. Temos clientes que operam na Stark Bank e tem a Stark Infra.
A gente disponibiliza toda a infraestrutura e o licenciamento para operar no mercado financeiro. Então, qualquer empresa que quer virar uma IP, uma instituição de pagamento, ela pode ir no Bacen, pedir a solicitação, e, em vez de criar toda a infraestrutura e pegar o licenciamento, embarca com a gente. É como se fosse uma cloud ali no mercado financeiro. Para isso, eu tenho que ter uma diligência muito grande para aceitar que aquela empresa entre para operar nesse mercado. Por quê? Se ela faz algum problema, o Bacen pega, por exemplo, a Stark Infra é penalizada, que está dentro da Stark Bank, para todo o ecossistema. Então, por exemplo, agora, hoje em dia, um cliente entrar na Stark Infra, ele passa por uma due diligence muito grande. Tanto o time de compliance regulatório, ele estando ok, passa para o time de segurança e privacidade. A gente que está ali o cheque final para aquele cliente entrar no mercado ou não financeiro. E essas ferramentas elas ajudam muito para verificar primeiro a borda. Se na borda, a hora que roda essas ferramentas, a gente já identifica que ela está com um score muito baixo, eu nem ponho o time interno para começar a fazer uma due diligence mais interna, mandar os formulários, pedir evidências, discutir com as equipes, para entender se o que eles estão colocando ali de evidência é real ou não. Antigamente, sem as ferramentas, a gente teria que fazer o quê? Acreditar apenas na resposta, acreditar naquele documento que pode ter sido criado na semana que você pediu, na due diligence, e ficar à mercê. E o legal é isso que vocês falaram. Hoje eu estou vendo a foto da empresa, daqui 2, 3 meses roda novamente. Se ela está muito baixa, a gente já manda um aviso. Opa, o que está acontecendo por aí? E o outro ponto que é interessante, que além de tudo isso que a gente fica fazendo, é obrigatório no nosso contrato eles fazerem auditoria com uma empresa terceirizada também, de auditoria independente, que é autorizada pela gente. Então, além da gente ficar monitorando de forma ali proativa auditorias independentes olhando lá dentro, a gente consegue também identificar, igual você falou, com o Threat Intel, identificar o que está acontecendo na Deep Web, na Dark Web, nos grupos de Telegram. É muito legal esse mecanismo, porque você começa a ajudar até o próprio cliente. Opa, encontrei aqui um BIN seu, um BIN de cartão que você está operando aqui com a gente, está exposto aqui na Deep Web. Já cancela todo esse seu BIN e começa a emitir os cartões. Então, as ferramentas veio para ajudar. Muito se fala que a IA está atrapalhando, está atacando mais. A minha visão sempre esteve aí, os atacantes sempre utilizaram, é que agora chegou eu brinco, né, na Globo. Chegou na Globo, todo mundo está sabendo. Mas 3 anos atrás, a gente estava com o mesmo tipo de ameaça. O que avançou e que eu vejo de positivo é como ela ajuda a defender também. Atualmente, eu tenho uma aplicação com IA que, em 1 minuto e 58 segundos, ela identifica o ataque que está sendo feito, identifica a correção e ela mesma aplica. Foram 7 meses treinando a ferramenta para ela fazer isso. Então, tem avanços também. E essa tecnologia, quanto mais ela está avançando, ela está mais ajudando do que, acho que, apoiando os cybercriminosos a só fazer o que eles já faziam de outras formas. Eu acho que a gente está podendo agora defender mais do que só correr atrás de apagar o incêndio. O Paulo tem um case muito interessante com a gente. Ele recebeu uma tentativa de DDoS, né, um ataque muito grande. Sim. E foi no momento onde a Orange estava fazendo a diligência de cibersegurança deles. Nós alertamos o Paulo, apoiamos aí a Google a mitigar um ataque pesadíssimo, né? Mas estávamos atentos. Chega no e-mail e a gente passa para ele. Foi 20 milhões de checksões por segundo, estava bem forte. E não teve tanto problema, porque a gente estava bem preparado. As ferramentas ajudando a gente lá com o IA. O parceiro também ali proativamente, monitorando seus clientes. Então, eu falo que hoje em dia a gente está conseguindo se defender muito melhor e sendo proativo. Eu acho que o cenário está mais positivo do que negativo, na minha visão. Boa. Dani, você ia complementar? Eu queria complementar o seguinte: a gente está falando dos investimentos que a gente precisa fazer em cibersegurança. Não tem almoço grátis, né, pessoal? A gente precisa fazer investimentos. E aí, voltando a uma das dores universais que eu comentei, que é a comunicação com o board, eu acho que o grande desafio, né, Paulinho, é a gente conseguir tangibilizar isso num idioma que ele compreenda, né, para que você tenha disponíveis esses recursos de que você precisa. Né? Trazer isso para essa realidade, dentro dessa comunicação de negócio e de continuidade de negócio, pessoal. Um ataque pode causar uma perda ainda maior. A gente ouviu aqui, às vezes se investem milhões para que se crie uma marca, para desenvolver uma marca, e às vezes por uma bobagem, porque eu não quis fazer um determinado investimento que era infinitamente inferior
eu tive essa maculação da marca, que a gente sabe que é intangível. Então, é risco financeiro, processual, de multas, a gente consegue medir. E hoje há uma evolução tão grande nas ferramentas de medição de risco, né, de assessments, que até esta visão de perda financeira relacionada a risco avaliado é possível de se prover para o board, para ajudar justamente as organizações nessa defesa desse diálogo com esse público que é tão específico. Maravilha. Dani, contigo ainda, tem uma pergunta que é mais direcionada a essa nova área que a Security Scorecard tem da parte de Cyber Insurance. Vocês vêm ajudando grandes empresas, nasceu lá fora, trouxeram aqui agora, tá nascendo, a gente está participando ali de algumas coisas já. Queria que você falasse um pouquinho, o que você tem visto no mercado nacional de tomada de decisão de grandes empresas usando score cibernético e assessment na decisão, na tomada de decisão de contratação de seguro cibernético. Bastante interessante. Sabe que chega muito para... eu cuido hoje do mercado, a parte sul do mercado latino-americano. Eu recebo muito solicitações, ou muitas solicitações de apresentações de clientes que receberam das seguradoras um relatório sumarizado da postura de saúde cibernética. O importante é dizer que este é um processo colaborativo e não eliminatório. É como eu comentei, às vezes uma empresa hoje, a seguradora pode não ter o apetite de risco por ela, porque ela talvez não tivesse nem visibilidade das suas vulnerabilidades, e dentro deste processo colaborativo eu consigo prover essa visibilidade. Porque também do ponto de vista de business para a seguradora é interessante ter empresas saudáveis. E eu quero até fazer um comentário com relação ao que está acontecendo já nos Estados Unidos. Então, empresas que têm, por exemplo, hoje um baixo score, uma baixa pontuação, elas não são interessantes nesse momento, ou talvez nunca sejam interessantes para uma seguradora. Em contrapartida, hoje, empresas que já têm uma postura de saúde cibernética de menor risco, lá fora, elas já estão conseguindo ter desconto nos prêmios das apólices de seguro. Só para vocês entenderem a maturidade desse mercado. A gente estava vendo aqui também que esse mercado, a expectativa é que ele cresça muito agora em 2024. Então, esse processo ele vai ter que estar muito bem azeitadinho. Isso já acontece. As empresas já nos buscam porque elas estão querendo fazer uma apólice, receberam e precisam se adequar. E acho que esse movimento ele vai ser muito mais intenso daqui para frente. Maravilha. Renato, como as empresas estão se adaptando na parte de estratégia, tá? Para a adequação de riscos cibernéticos, à medida que as ameaças cibernéticas têm uma evolução exponencial, né? Com o uso de inteligência artificial, dando um walker para trás ali, usando engenharia social em alta. Porque se investe em grandes ferramentas, em grandes portfólios de segurança, e a gente fica com o pé descalço, às vezes, num treinamento, e a segurança vai para o ralo. Você pegou num ponto aí que... Fazer pergunta fácil para você não, cara. Não, você investe... esse é o problema, né? Você vai sempre... a área de segurança está sempre pedindo dinheiro para o board. Segurança custa caro. Custa muito caro. E, às vezes, uma coisa muito simples, aquele cheque que foi assinado, o cara vai virar para você e vai falar, pô, eu te dei aqui a fortuna que você pediu. Só que o usuário lá clicou num link, caiu num phishing, contaminou a máquina, contaminou a empresa inteira, teve os dados criptografados, e aí, como é que faz? Então, eu acho que a estratégia tem que começar do básico, né? Você tem que primeiro, não tem assim uma ordem muito certa, mas você tem que fazer o básico. Você tem que treinar os seus usuários, aquilo que você estava falando. O cara entra na companhia, e já foi dito aqui, entra na companhia, até o Igor comentou que a gente está fazendo, entra na companhia, faz um treinamento geral, todo ano tem recorrência de treinamento, faz no onboard, faz o geral, faz teste de phishing, caiu no phishing, treina,
enfim, tem que ter esse básico e tem que ter o básico do lado da área de tecnologia também, né, de priorizar aquilo que deve ser corrigido, porque há tempos atrás se pegava ali o CVE, olhava lá o CVSS, score alto, crítico, beleza, vamos corrigir esse primeiro. Cara, isso é explorado? Às vezes tem um CVSS crítico lá que não está sendo explorado. Aí tem um baixo ou um médio que já está sendo explorado ativamente. E você não está olhando para ele. Então, você está corrigindo um negócio que não vai te oferecer perigo. Então, essas coisas básicas têm que ser olhadas, têm que ser adaptadas dentro da empresa e começar a ser priorizadas para que se consiga atingir esse nível de maturidade, reduzir o risco, a superfície de ataque ser olhada com carinho, né, externo, principalmente, né, porque você está sendo avaliado por todo mundo. Então, eu estou sendo avaliado pela seguradora que está querendo vender o seguro cibernético. Eu estou sendo avaliado pelo cliente, né? Porque eu estou entrando numa licitação, sei lá, para construir uma hidrelétrica, e o cara que está do outro lado, ele vai olhar e falar, pô, peraí, deixa eu pegar o score de risco desses caras aqui para ver qual que é o nível de maturidade deles. Aí eu estou com um score baixo, ferrou, eu já tomo um ponto negativo ali, já posso tomar uma negativa de uma contratação. Então, você tem que cuidar do básico dentro da sua cozinha, cuidar aquilo que os outros estão vendo, né? Só que tem um ponto muito importante aí. Não adianta você gastar uma fortuna que nunca vai ser o suficiente em ferramentas se você não tiver um plano de resposta a incidentes muito bem ajeitado. Porque uma hora você vai ser atacado e vai ser comprometido. Se você não souber o que fazer para recuperar o ambiente, a empresa para e você quebra. Igual barata com asa, né? Então não adianta você Sai ficar... todo mundo correndo e... Ó, eu quero dinheiro, eu quero botar solução de proteção de perímetro, de proteção de endpoint, de criptografia, de tudo mais. Ok, beleza. Mas se uma hora tiver uma falha, porque as coisas são dinâmicas e muito dinâmicas, eu tenho que saber como recuperar. E capacidade de se recuperar rápido hoje é tão importante quanto ter ferramentas e mais ferramentas para se proteger. Você falou uma coisa, Renato, muito interessante, me permita, porque não existe segurança 100% nem risco zero. A gente fala não se eu for atacado, mas quando eu for. Isso é real. Né? No mundo cada vez mais conectado, as chances de eu sofrer um ataque, se eu estiver despreparado, são muito maiores. Então, eu ter justamente, né, esse plano de resposta a incidentes preparadinho. Tem que ter um ensaio, né? Você não sai cada um correndo para um lado, um chora, o outro ajoelha e o atacante vai criptografando o teu parque inteiro, né? Não são mais perguntas, mas eu queria ouvir um pouquinho, André e Paulo, vocês que recentemente, André, atinge o mercado, tem RFPs, atende o mercado de financial de uma forma bem bacana aqui no Brasil. O que você tem visto em relação a risk assessment e seguro nessas grandes empresas? O quanto é solicitado? E na visão do Paulo também, após o André, um testemunho da tua visão de como ter a tua empresa dentro de um risk assessment, a caminho de uma pólice seguro, e por que a Stark Bank abriu as portas para que isso tivesse êxito? Bom, vou começar aqui então. Antes de responder, só queria colocar um ponto também na pergunta que o Renato respondeu, que um programa de segurança da informação é um programa, é contínuo. Né? Então, ele não é a mesma coisa que um Office, que eu vou lá, instalo o Word, instalo o Excel e está instalado e vai funcionar. Não, tem que estar todo dia monitorando, todo dia trabalhando para estar preparado para identificar esses incidentes e tratar o incidente no momento que acontece. Né? Então, é um programa contínuo. Então, aquele produto, aquela iniciativa, aquela atividade que nós colocamos em produção, ela tem que continuar sendo executada daqui para frente, né? Porque senão não adianta nada, foi um investimento que não vai dar retorno, né? E é por isso que muitas vezes a gente fala em fazer o básico, né? Fazer o básico porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, coloca um produto de proteção, uma camada de proteção, coloca outra camada e não conseguiu terminar a primeira ainda.
né? Então, a primeira ficou ainda pendente. Então, é importante essa visão também de um programa contínuo. O que a gente tem visto muito é cada vez mais as empresas trabalhando com assessments antes da contratação, né? Então, para contratar qualquer tipo de serviço ou produto, são assim, centenas de perguntas, né, para garantir que aquela empresa que está fornecendo o serviço, fornecendo a aplicação, ela está apta para prestar serviços para as empresas. Então, são diversos tipos de perguntas, às vezes não só sobre segurança da informação, mas como ambiente interno. Por exemplo, como é que o fornecedor que a gente está contratando faz a campanha de conscientização dos seus profissionais internos? Como a empresa que nós estamos contratando, se ela também tem um programa de controle dos dados, né? Se tem um programa de expurgo dos dados, se tem um programa de retenção de informação, de recuperação de backup, quais os dados sensíveis da empresa estão sendo guardados, como estão sendo guardados. Então, cada vez mais a gente tem visto isso aí, uma maturidade maior do programa, e com isso a gente também, nós nos preparamos internamente para a gente ter de uma forma cada vez mais automatizada, né, alavancar os produtos que a gente tem hoje para nos dar essas informações rápidas, porque senão, para preencher esses formulários também são coisa de dias, né? Dias para buscar as evidências. Então, cada vez mais a gente precisa ter essas informações disponíveis e prontas sempre que precisa. Então, a gente tem visto muito isso. Nas empresas, o processo não começa se não tiver, pelo menos, um mínimo de segurança da informação, informações para mostrar, e com evidências, claro, né, que funciona. E aí, Paulo? Falando um pouquinho como vivenciei lá no Stark Bank. Uma fintech que entrou no mercado brasileiro, onde já tem os 4 grandes dinossauros. A gente sabe quais são os 4 maiores bancos do Brasil. Existem as fintechs que cresceram muito rápido de 2020 para cá. Temos a roxinha, o logo preto, o logo laranja. E fora isso, todas as fintechs em volta. Como a gente se diferenciar nesse mercado? Como a gente trazer algo que, para qualquer instituição financeira, independente se é um banco, uma IP, ela precisa ser segura. O que a gente discute no mercado também? Não discutimos preço, discutimos qualidade e estabilidade. A nossa estabilidade, por exemplo, da nossa infraestrutura de Pix no Brasil, foi classe A pelo Bacen, 99,85%. Ela é a mais estável hoje do mercado. Se vocês procurarem, podem verificar isso. E como trazer isso também, a asseguração para o cliente que está entrando com a gente, para sermos como se fosse uma cloud pública para operar no mercado financeiro, com segurança. E a segurança não é o que a gente conhece. Fui muitos anos auditor, passei também por grandes empresas, fiz também muitos anos como analista forense ali, fazendo due diligence, fazendo M&A, e a gente sabe que a segurança é muito papel, tem a política, tem o procedimento, mas não é vivenciado. Como que a gente consegue demonstrar isso para o mercado? Uma empresa que tinha 3 anos de vida, passar por 10 auditorias no ano. Temos ali 2 de auditoria externa, auditoria interna, PCI, ISO, controles internos. Conseguimos a Fit Rate, foi a primeira aqui da América Latina, com esse tempo de vida e estrutura, a ganhar nota A-. Foi a primeira que a Fit Rate deu para uma fintech. Seguro cibernético, como a gente também desafiar e conseguir tentar conquistar. Isso foi tudo provas que a gente põe num portfólio para a hora que mostrar para um cliente. Cara, vem para cá que a gente tem estabilidade. Aqui eu comprovo com os dados do Bacen, mas eu também consigo te comprovar, se você quiser sentar aqui na mesa, que a gente tem uma governança de verdade. Para uma empresa de 4 anos de vida, todo esse investimento é muito grande. Quantas IPs tentam entrar ali com a gente? Quando a gente começa a analisar, a gente fala não. A nossa taxa de negação para o mercado é quase 85% de todo mundo que tenta entrar. É dinheiro que está deixando na mesa? É. Mas a gente está prezando pela qualidade e pelo sistema financeiro brasileiro também. Então, a gente investir tudo isso em segurança e em tecnologia é um preço muito grande que, às vezes, é um investimento que poderia estar lançando um produto novo. Mas a gente está prezando por essa qualidade. E essa qualidade está sendo percebida por clientes. Tem clientes que estão saindo de grandes players, vindo para a gente, porque eles estão ouvindo no mercado essa estabilidade, estão vendo as notícias no mercado,
O quanto a gente está investindo em algo que deveria todo mundo estar fazendo, mas precisa de dinheiro. E esse dinheiro ele não é infinito. O dinheiro a gente sabe quanto é difícil. Então, é toda uma estratégia que foi criada ali pelos fundadores, são 5 fundadores. No seu primeiro ano, eles conseguiram estruturar. No segundo ano, já fez o break-even. Ela já começou a auto se pagar. E o terceiro e quarto ano, ele está fazendo caixa, fora os investimentos que teve da série A e B. A gente foi a primeira também fintech aqui na América Latina a ter o aporte da família Bezos. Isso também não foi fácil. Isso a gente teve que comprovar muita coisa para eles. Então, a gente tenta demonstrar para o mercado isso, não preço, mas sim estabilidade e valor na qualidade, na segurança, e não só no papel. O seguro cibernético corrobora com tudo isso, né? Sim. É uma certificação de que tudo está bem, tá? Pessoal, quero agradecer imensamente a todos vocês. Foi uma jornada incrível aqui, foi um tempo muito bacana. Estou muito honrado com vocês aqui. E, poxa, uma salva de palmas para essa turma especial.